boa noite a todas e todos. Me chamo Eugênia Skeff de Oliveira, sou psicóloga do Campus Pelotas Visconde da Graça e colaboradora no Departamento de Educação Inclusiva. E nesta noite estou representando a professora Rosane Bon, do Departamento de Educação Inclusiva da Pró-Reitoria de Ensino do IFSU. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso espaço de escuta, de fala, de debates e de reflexões que trazemos esta noite como proposta do Grupo de Trabalho dos Núcleos de Gênero e Diversidade Sexual do IFSU. Constituído, então, pelos coordenadores de cada núcleo dos 14 campos do IFSU, juntamente com o DP. O presente projeto desbrava caminhos novos ao propor uma atividade a ser desenvolvida pelo conjunto dos núcleos dos diversos campos do IFSU, constituindo-se assim um projeto de extensão multicampus. O projeto de extensão no GEDS, em Conversas Desconstrutivas, está em sua segunda edição e, nesse momento, com coordenação do NUGEDS do Campo Pelotas Visconde da Graça. Nessa edição, a proposta é a realização de 3 lives nos meses de outubro e novembro, abertas à comunidade, que trarão à tona debates e reflexões concernentes à educação e à diversidade. O encontro, protagonizado pelos NUGEDs dos diversos recantos geográficos do IFSU, visa a maior aproximação entre os integrantes dos núcleos, promover a troca de experiências, trazer uma visão ampla das questões concernentes à diversidade e gênero no Rio Grande do Sul, além de realizar ações articuladas em rede, capazes de demonstrarem o quanto a ação dos núcleos não estão necessariamente limitadas aos campos, visto que podem se desenvolver no Instituto como um todo. E cabe destacar que este projeto vem com continuidade à campanha IFSU Livre de Assédio, abordando hoje, em nossa live, linguagem não binária, entre mitos e potencialidades. Para a nossa instituição, então, esse estudo e debate é profícuo no momento em que estamos construindo nossa política de prevenção, enfrentamento e erradicação de assédios e violências no IFSU. Dando prosseguimento a este momento de abertura, passo a palavra para o nosso reitor, Flávio Barbosa Nunes. Boa noite, Flávio. Seja bem-vindo. Boa noite a todas e a todos. Deixar nossa saudação a Eugênia, que está aí hoje, então, coordenando os trabalhos do início dessa série de novas lives do projeto Conexão GEDS. Nossa saudação ao André e à Renata, que vão estar mediando esse encontro de hoje. A nossa saudação à Luciane e à Francine, que vão estar fazendo a tradução para Libras, né, nesse importante processo também de inclusão, né, para tantas e tantas pessoas que fazem parte da nossa comunidade acadêmica. A nossa saudação também ao Marcos, aí, que está no apoio técnico dessa transmissão. A nossa saudação especial para a Nai e para o Paulo, que vão estar, então, os convidados da noite de hoje, conversando conosco um pouco, né, sobre um tanto do conhecimento deles, das experiências deles. A nossa saudação muito especial a todos e todas que nos assistem aí pelo canal do YouTube, né? Eu quero dizer que bom, né? Estamos contentes aí de estarmos começando agora essa segunda série dessas lives, que começaram lá em 2021 e que, uma época mais forte da pandemia, né? E que a gente conseguiu, né, manter e poder oferecer novamente essa nova leva, né, de possibilidades. A gente está falando, né, de tantas coisas importantes para a nossa instituição, para a nossa sociedade. E falar de educação e diversidade tem que estar muito correlato, né? Então, a instituição precisa cada vez mais trabalhar essas questões da diversidade, a diversidade que existe na nossa sociedade e que se reproduz dentro da nossa instituição de ensino. E como instituição de ensino, precisamos acolher essa diversidade. A
As escolhas que as pessoas têm que ser respeitadas e têm que ser acolhidas. E a nossa instituição, que tem como objetivo, né, poder contribuir com a formação e com a melhoria da nossa sociedade como um todo, precisa fazer isso internamente. Então, acho que essas lives vêm muito ao encontro disso. Então, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento, a minha gratidão aí a todos os GEDs, todos os que compõem os GEDs dos nossos campos, né, que estão contribuindo nessa nova oferta dessas lives, ao nosso agradecimento, o nosso reconhecimento, também gratidão ao nosso Departamento de Educação Inclusiva, na pessoa da Eugênia, da Rosane, enfim, de todos que compõem também, destacar a importância do trabalho que vocês todos têm realizado para a nossa instituição. Eu quero aproveitar esse momento também aqui e deixar aqui os nossos parabéns hoje, né? Hoje nós temos o Campus Pelotas, a qual a Luciane, o André, a Renata fazem parte, né? Hoje está completando 79 anos de existência, né? Então fica aí também o nosso abraço, parabéns a toda a comunidade acadêmica do Campus Pelotas. E aproveitando, né, amanhã é feriado, né, deixar o nosso parabéns também aos nossos colegas do Campus KVG, que amanhã completa 99 anos, né? Então, são próximos os aniversários aí, e a gente também deixa o nosso abraço aí a toda a comunidade acadêmica, a Eugênia, que é lá do campus, né? Então, fica o nosso abraço também para vocês. Pessoal, eu quero desejar uma ótima sequência de lives, um ótimo encontro aqui para a gente falar, então, sobre a linguagem não binária, né? Entre mitos e potencialidades, e que a gente possa aproveitar esse espaço para continuar crescendo, a gente possa continuar preparando cada vez mais a nossa instituição, que precisa ainda assim melhorar muito nesses aspectos de fazer esse acolhimento, mas que estamos sempre encaminhada, né, buscando saber cada vez acolher melhor a todas e todos. Tá bom, gente? Um bom encontro, uma boa sequência de lives, uma boa noite para cada um e para cada uma. Tchau, tchau. Obrigado, Flávio. Bom, na continuidade, então, também gostaria de agradecer a presença, né, dos painelistas Nai Monteiro e Paulo César Pimentel. Bem-vinda e bem-vindo ao IFSU. É uma honra tê-los conosco nesta noite. Registro o agradecimento também à equipe de tradutores e intérpretes, né, que irão atuar neste momento, a Francine e a Luciane, e aos colegas André e Renata, como mediadores, bem como aos estudantes e servidores, membros do NUGEDS do Campus Pelotas, Visconde da Graça, do Campus Gravataí e do Campus Sapiranga, que estão nos auxiliando no chat da live desta noite. Passo a palavra para o colega, então, André Nogueira Alves, nosso primeiro mediador, servidor do Campus Pelotas, mestre e doutor em letras, professor de língua portuguesa e literatura brasileira, membro do NUGEDS do Campus Pelotas e membro do grupo de pesquisa Fora da Caixa. Também atualmente acadêmico em antropologia. Seja bem-vindo, André. Obrigado, Eugênia. Então, boa noite a todos, todas e todes. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem cis branco, de cabelo castanho, uso óculos, estou usando uma camisa xadrez em um tom vermelho com azul, amarelo e branco. Atrás de mim tem fotos, tem esculturas, tem um pedacinho de uma planta aparecendo, né, os ornamentos. E no meu colo tem um cachorro que eventualmente vai se mexer. Então, eu vou apresentar agora a nossa primeira painelista, que é a Nai Monteiro. Nai Monteiro é uma travesti não binária, professora de língua portuguesa, licenciada em letras português pela Universidade Federal de Pernambuco e mestranda em estudos da linguagem pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Desenvolve estudos
a respeito das interfaces entre linguagem, gênero, sexualidade e educação. Então, Nai, é um prazer poder te escutar neste momento. Passo a palavra para ti. Aguardando a Nai abrir a câmera. Perfeito. Boa noite, gente. Todo mundo consegue me ouvir? Tudo certo? Perfeito. Então, como eu fui muito bem apresentada, o meu nome é Nai Monteiro. Iniciando a minha fala, eu vou fazer uma pequena audiodescrição. Eu sou uma travesti branca, tenho cabelos longos, mas que estão amarrados. Estou usando óculos, tenho cabelo escuro, estou usando um batom, uma blusa regata amarela e no fundo da minha imagem vocês conseguem ver um fundo rosa, que é a minha parede, e um quadro do lado direito superior. Gostaria de iniciar a minha fala agradecendo profundamente por esse convite. É sempre uma honra, né, compartilhar algum tipo de conhecimento que a gente tem e acho que, sobretudo, construir novos conhecimentos ao passo em que a gente vai fazendo trocas, que a gente vai entrando em contato com outras pessoas. Então, se alguém aqui decidiu vir a esta live para saber tudo sobre linguagem não binária, isso é uma coisa que eu não vou me propor a fazer. Não vou trazer todas as respostas. Mas se a gente conseguir sair daqui com algumas dúvidas, eu acho que a gente já vai ter ido para um caminho interessante. Então, eu acredito que hoje o movimento vai ser muito mais de a gente pensar sobre questões que estão postas como naturais e, na verdade, não são, e pensar outras possibilidades sobre o que é a linguagem não binária. Então, eu organizei a minha fala em alguns tópicos. Eu acho que antes de nós falarmos exatamente sobre a linguagem não binária, é preciso que a gente pense em algumas questões que são conceituais. Então, a gente vai fazendo realmente esse caminho, consolidando alguns conceitos, para que, a posteriori, a gente consiga pensar um pouco a respeito do que é a linguagem não binária. Peço que também controlem o meu tempo, né? Eu tenho o mal de ser professora, de falar bastante, mas eu acredito que eu vou conseguir fazer dentro do tempo que foi estipulado. Então, eu decidi trazer para essa minha fala um título, algo no sentido de linguagem não binária, desconstruindo noções. O que eu acho que a gente precisa fazer ainda a respeito desse tema é confrontar o que já está posto e também pensar outras possibilidades, trazer diferentes campos teóricos, diferentes perspectivas, para que a gente consiga entender o fenômeno que estamos aqui chamando e nomeando como linguagem não binária. Para que a gente chegue exatamente nesta questão, eu acho que a gente precisa dar um passo anterior, que é uma questão, inclusive, sobre a qual eu tenho assim, algumas reclamações. Eu vejo que muitas pessoas falam de linguagem não binária, vão logo para os aspectos linguísticos e linguageiros do fenômeno, mas se esquecem de pensar como essa linguagem surge, a quem ela interessa, a que ela se propõe. Então, eu acho que são questões importantes e é por isso que eu vou partir de algumas questões mais conceituais para que a gente consiga realmente considerar a linguagem não binária. Então, um conceito que eu julgo ser muito importante inicialmente, e nós podemos partir dele, é um conceito de gênero. O que vem a ser gênero? Para algumas pessoas, gênero é algo inato. É como se nós nascêssemos já dotados e dotadas de um gênero. E, na verdade, isso não acontece. Porque se a gente para, por exemplo, para pensar em um teórico, que é o professor Ismar Inácio dos Santos Filho, Ismar Inácio dos Santos Filho. Ele é da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, e ele traz um conceito interessante a respeito de gênero, que ele conceitua gênero dizendo que é uma costura temporária entre o discurso sobre essas práticas, sobre as práticas, né, das pessoas, e a própria prática. Então, se a gente parte desse conceito de gênero, eu acho que a gente já tem um entendimento interessante.
E não se preocupem, tudo que eu for citando em referência a questões teóricas, a textos, eu me disponibilizo depois de passar o link, tá certo? De um drive, alguma questão, com esses documentos, com esses textos. Então, não se preocupem, é interessante que a gente anote, né, para poder ter algumas dúvidas, algumas discussões, mas não se preocupem que eu consigo disponibilizar tudo, tá certo? Então, a gente já para pensar que gênero é uma costura temporária entre as práticas, as noções sobre as práticas e as práticas em si. Os discursos que circulam essas noções ligadas a práticas que eu chamo de generificadas, ou seja, práticas que são dotadas, que são perpassadas, que são conduzidas por questões de gênero. Então, a gente já consegue partir desse pressuposto, levando em consideração, inclusive, que gênero, por não ser inato, nós não nascemos com gênero, e também por não ser algo inalterado, nós podemos conceber que gênero, também com base no professor Santos Filho, na verdade, nos possibilita criar identidades plásticas. Ou seja, não é nada estagnado. Não é algo que é estanque, que está ali parado e é inalterado. Não, nós podemos sim fazer construções, porque no fim das contas, gênero é dotado de construções que são sociais, culturais, históricas, cognitivas e, sobretudo, contextuais. Porque as maneiras de fazer gênero, por exemplo, no Rio Grande do Sul, não é a mesma maneira de fazer gênero como é aqui em Pernambuco, que é de onde eu falo. Como também não é a mesma maneira de fazer gênero no Mato Grosso ou em outro estado que seja. E se a gente parar para pensar, inclusive nos estados, uma cidade pode ter uma construção de gênero diferente de outra cidade. Então, a gente já para perceber que gênero não é algo estanque, não é algo como eu poderia dizer, não é algo que está ali sobrevoando a gente, que é algo, enfim, né, espiritual. Eu acredito que a gente pode ter uma outra noção, pensando que, no fim das contas, gênero é uma construção. Não construção como algo que eu consigo modelar ao meu bel prazer. Não é dessa maneira, né? Como, por exemplo, essas terapias de conversão de gênero, de conversão, né, de orientação sexual propõem. Não é algo que a gente consegue mexer ao nosso bel prazer. Mas realmente é uma questão de construção. Então, acho que é um pressuposto interessante para que a gente possa dar continuidade à nossa discussão. E aí eu trago realmente uma questão assim mais de uma provocação de pensar que gênero produz violências. Isso é uma questão. Se a gente para, por exemplo, para pensar nas pessoas que são não binárias, que fogem dessa lógica de masculino e feminino como as únicas possibilidades de existência. Então, gênero é, sim, algo que gera violências, mas se a gente para pensar na perspectiva mais decolonial, a gente pode... o gênero em si é a própria violência. O gênero por si só é violento. Então, eu acho que é uma questão importante, porque quando a gente para pensar em gênero, a gente consegue entender lá na ponta o que é a linguagem não binária, que é um aspecto ligado a gênero, é uma questão, mas a gente vai chegar a ela partindo desse pressuposto. O gênero não é inato, nós não nascemos com ele. Ele é uma construção e ele reproduz violências. Uma questão importante para que a gente pense. Ligado a isso, a gente pode pensar, por exemplo, num conceito de cisgeneridade. Esse conceito pode ser pensado no sentido de que as pessoas que são cis, ou seja, as pessoas que nasceram, tiveram um gênero atribuído e performam esse gênero ao longo da vida, muitas vezes se colocam no lugar de pessoas cujas identidades são, como diz, por exemplo, Viviane Vergueiro, são identidades tidas como esperadas, naturais, saudáveis, biológicas e adequadas. Então, essa ideia de cisgeneridade como algo que é adequado, como algo que é desejável e que é o normal, já vai produzir violências que acabam impactando na produção da linguagem não binária. Então, é mais um conceito importante que a gente pode parar para pensar nele. A cisgeneridade, no fim das contas, vai acabar elencando quais pessoas são adequadas, quais não são adequadas. Quais pessoas merecem o luto, caso sejam mortas, e quais pessoas não são passíveis de luto, como diz Judith Butler, né, uma grande teórica de gênero e de sexualidade. Então, já é um conceito importante também. A gente vai pensar, por exemplo, como se nós estivéssemos percorrendo
degraus para poder chegar lá a uma questão que é a linguagem não binária. Então, esse conceito sobre o qual eu acabei de falar é também bastante importante para que a gente consiga pensar em gênero como reprodutor de violências. Uma outra questão conceitual sobre a qual eu acho importante pensar é o conceito de cis-heteronormatividade. Talvez seja um conceito estranho a algumas pessoas. Eu tenho um texto mais recente desse ano, inclusive, que eu discuto um pouco sobre esse conceito. Eu posso disponibilizar para quem se interessar, tá certo? E aí eu gostaria de trazer esse conceito porque eu acho que ele é primordial para que a gente pense, por exemplo, sobre os preconceitos que pessoas não binárias vivem, com base na cis-heteronormatividade. Então, nós podemos trazer esse conceito com base em um estudo meu deste ano, que diz que essa ideia é fundamentada na racionalidade platônica e age por meio de binarismos e antagonismos. Funciona como um regime político de dominação e administração dos corpos, responsável por controlar os corpos dentro da biopolítica. Ou seja, incide sobre os modos de viver ou morrer dos sujeitos. Então, a gente para pensar, por exemplo, sobre esse conceito, né, de cis-heteronormatividade, que ele, no fim das contas, vai elencar qual é a pessoa adequada e qual é a inadequada. Qual é a pessoa que é tida como normal, ou seja, a pessoa cis, e qual pessoa vai ser vista como doente, ou seja, as pessoas trans. Então, isso é uma questão importante para a gente pensar que a cis-heteronormatividade, no fim das contas, impacta todas as pessoas. Porque ela vai funcionar, por exemplo, por meio da binaridade de gênero, dizendo que existe o masculino e o feminino, que são questões opostas, que cada sujeito, cada sujeita precisa se inscrever num desses polos, com base no gênero que é imposto ao nascer, e quem não se enquadra nisso, como, por exemplo, as pessoas não binárias, que não estão ali apenas nesse polo masculino ou no feminino, vão acabar sofrendo sanções sociais, represálias, para dizer que essas pessoas precisam voltar para dentro da norma. Elas precisam estar ali dentro daquilo que é tido como normativo e como adequado. Ou seja, ter o gênero que é aquele que foi imposto ao nascer com base na genitália. Então, no fim das contas, é assim que a cis-heteronormatividade funciona. Ela usa binarismos de gênero, e é binarismo mesmo como algo doentio e patológico, porque no fim das contas, né, vai acabar resultando, inclusive, em problemas na saúde mental de pessoas trans, que vão estar sendo sempre apontadas como inadequadas, como erradas. Então, são questões importantes sobre as quais a gente precisa pensar. Além do conceito de cis-heteronormatividade, aí a gente consegue parar para pensar, ok, se a cis-heteronormatividade produz as identidades cisgêneras como adequadas, então alguma coisa dentro dessa lógica vai ter que soar como inadequado. E o que é que vai ser? As transgeneridades, ou as vivências que são não cisgêneras. E é sobre elas que a gente precisa discutir, porque são essas vivências que são marginais em relação a gênero, que são dissidentes em relação a gênero, que, no fim das contas, começaram a pensar novas formas de agir por meio da língua, como, por exemplo, a linguagem não binária. Então, isso é uma crítica realmente que eu faço. Eu leio muito sobre linguagem não binária, pesquiso muito sobre isso, e eu vejo que, em alguns momentos, as pessoas esquecem de dizer a partir de onde isso surge. A partir de quais corpos, quais corpas esse conceito surge de linguagem não binária, esses usos surgem. Então, é dentro desse aspecto de vida trans, as identidades trans, em especial as identidades não binárias, que se recusam a estar dentro de um polo masculino ou feminino, que pensam outras formas de existir no mundo para além de ser homem e mulher. Então, a gente pode também pensar conceitualmente sobre o que é uma identidade trans. O que são as transgeneridades. E aí eu trago Leila Dumareschi, que é uma travesti pesquisadora, que conceitua a transgeneridade como um conjunto amplo e variado de comportamentos, ações,
afirmações de si, que produzem relações sociais, infelizmente, de estigmatização e marginalização. Então, nós podemos pensar que, no fim das contas, é isso que as identidades trans são. É um conjunto muito amplo de ações, de afirmações, de performances, que, no fim das contas, são marginalizadas, com base naquilo que a gente chama de cis-heteronormatividade. Então, também a gente precisa pensar nessa questão conceitual para dizer, gente, essas pessoas são historicamente marginalizadas. O masculino e o feminino, como marcadores de gênero na língua, não são tidos como adequados para essas pessoas. Então, elas vão exigir outras engenharias linguísticas, outros modos de agenciamento da língua e da linguagem. Então, é aí que a gente chega no que nós temos chamado aqui de linguagem não binária. É uma linguagem para além, por exemplo, do masculino que é genérico. Se eu entro numa sala e eu vejo 10 mulheres e um homem, geralmente eu vou me referir a essas pessoas como eles. Mas se eu entro numa sala e vejo muito mais mulheres do que homens, ainda assim eu trato como eles. Se eu vejo mais homens do que mulheres, eu também trato como eles. É como se, no fim das contas, o masculino desse conta de todas as existências. Mas isso não é verdade, porque da minha existência, por exemplo, o masculino não dá conta. Se uma pessoa me trata com pronomes masculinos, ela vai estar incorrendo em um erro. Então, a gente precisa parar para considerar que o masculino não representa todo mundo, da mesma maneira que o feminino também não representa todo mundo. Então, para quem não se identifica no masculino e no feminino, a linguagem não binária surge como uma outra possibilidade de marcação de gênero. E aí é uma questão importante sobre a qual a gente precisa comentar. Algumas pessoas, né, geralmente são pessoas que são contrárias, são críticas, né, da linguagem não binária, dizem que a linguagem não binária é algo que vai se tornar hegemônico, ou que está aí para destruir o feminino ou o masculino. E isso não vai existir, minha gente. É uma grande realidade. É uma maneira de marcação de gênero. E eu ouso dizer que não é a melhor ou a pior maneira de marcar gênero. Porque, por exemplo, os meus pronomes são femininos. Se uma pessoa usa a linguagem não binária, eu vou me incomodar. Mas, em algum momento, se ela fizer isso repetidas vezes, eu vou dizer, olha, se você me tratar como professore, como ele, você vai estar incorrendo em um erro. Porque eu sou professora, eu sou ela. E tá tudo bem, porque a linguagem não binária, no fim das contas, não precisa servir a todo mundo. E isso é uma grande questão. Parece que algumas pessoas que discutem sobre linguagem não binária acham que vão salvar o mundo ou modificar todo mundo com a linguagem não binária. E isso não é nem uma projeção que a própria linguagem não binária tem. Isso é uma invenção nossa sobre o que a gente conceitua como linguagem não binária. A gente acha que ela deveria incluir todo mundo. Mas ela, na verdade, não inclui. E está tudo bem que ela não inclua. Qualquer coisa em termos de língua que se proponha a incluir todas as pessoas, geralmente é algo que é hegemônico. É algo que se vê num lugar de poder muito importante, a ponto de que representa a todas as pessoas. Isso na língua não existe. E é um ponto importante sobre o qual nós precisamos falar. E aí, sobre a linguagem não binária em si, eu elenquei 8 tópicos, que são 8 questões importantes sobre as quais eu acredito que a gente precisa conversar. Porque eu vejo que muitas pessoas que pesquisam, que se interessam por linguagem não binária, às vezes não se atentam a esses pontos. Então, é sobre eles que eu vou comentar. Talvez em algum desses pontos haja uma questão mesmo de um estranhamento. Talvez se esperasse que eu argumentasse de outra maneira e não dessa. Mas eu acho que as polêmicas também são importantes para que a gente pense, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro ponto é, nós precisamos lembrar que não existe uma linguagem neutra. Isso não existe. Algumas pessoas chamam o fenômeno de linguagem neutra, mas isso é uma denominação, uma classificação inadequada. Porque isso, de fato, não existe. Nada na língua e na linguagem é neutro. Aí eu trago como exemplo o meu sobrinho. Eu tenho um sobrinho de 2 anos e 3 meses. Quando ele era menorzinho, ele simplesmente chorava. Ele não sabia se expressar de uma maneira como nós estamos aqui fazendo.
mas o próprio choro dele era argumentativo. Ele nunca chorava apenas por chorar. Ele chorava com um objetivo. Ele chorava para surtir algum efeito em nós que somos a família dele. Então, a gente acaba parando para pensar que nada na língua é neutro. Quem chama a linguagem neutra acaba cometendo um erro. E eu vejo que muitas pessoas chamam assim. Quando são pessoas que desconhecem nessas questões mais conceituais de língua e de linguagem, cabe a nós fazermos o papel de realmente discutir com essas pessoas, de conversar. Dizer, olha, mas é neutro? Será que neutro realmente é o melhor nome que a gente pode dar? E para as pessoas que, como eu, como muitas e muitos, eu imagino que estão aqui, que são pessoas da área de linguagem, dos estudos da linguagem, quando a gente fala linguagem neutra, a gente comete um erro ainda maior. Porque quando a gente estuda a língua, a gente vê que a língua não é opaca. A língua, na verdade, é opaca, ela não é transparente. Ela não revela tudo que está na minha mente. Ela não é algo que é super simples de acessar. Então, a gente precisa pensar que ela não é neutra, porque a língua é absurdamente complexa. A linguagem também é muito complexa. Então, ela não é neutra. Eu acho que, a nível de denominação, é mais interessante que a gente fale de uma linguagem não binária do que uma linguagem neutra. Então, é o primeiro ponto sobre o qual eu trago. O segundo ponto é, essa linguagem, eu acho que a gente não precisa ou não deveria chamá-la de inclusiva. Acho que é um problema. E aí eu comento que eu tenho amigos e amigas que são pessoas teóricas que discutem sobre linguagem não binária e chamam de linguagem inclusiva. Mas aí, com essas pessoas, e aqui também eu digo, o meu posicionamento é de que a gente não deveria dizer que é inclusiva. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, e é o próximo tópico, ela não representa todas as pessoas. Ela pode representar um grupo de pessoas, pessoas não binárias e pessoas que se opõem ao masculino genérico, aquele masculino como sendo soberano, mas não inclui todas as pessoas. Eu não posso tratar, por exemplo, uma travesti com um pronome não binário sem saber se isso é adequado ou não para ela. Então, é uma questão importante. Quando a gente diz que é inclusiva, é como se ela desse conta de todas as existências, e ela não dá. Inclusive, ela não se propõe a fazê-lo. Então, são tópicos importantes sobre os quais eu acho que a gente precisa discutir a respeito da linguagem não binária. Outra questão é, ela é, inclusive, muitas vezes, utilizada de maneira inconsciente. Então, sem a gente saber que está usando, a gente usa. Vou dar um exemplo. Olha o que eu acabei de dizer. Sem a gente saber que usa, a gente usa. A expressão a gente pode ser um tipo de linguagem não binária, porque eu não estou marcando nós todos usamos ou nós todas usamos. Percebem? Quando eu iniciei a live, eu não falei boa noite a todos, a todas e a todos. Eu falei boa noite, gente. Espero que todo mundo esteja bem. Então, percebam, esse gente, essa construção boa noite, gente, espero que todo mundo, são construções não binárias. Um fato importante, quando a gente vê, por exemplo, documentos que tentam criminalizar a linguagem não binária, isso é uma coisa que aparentemente virou moda, né, em vários estados, quando eu pego esses documentos para ler, eu percebo que os próprios documentos utilizam linguagem não binária. Porque, por exemplo, dizem, está proibido que docentes façam uso da linguagem não binária. Mas se eu digo docente e não professor ou professora, eu estou usando linguagem não binária. Então, percebam que o uso é muito mais complexo do que a gente pensa. E aí eu entro no próximo tópico, que é a linguagem não binária não se resume ao uso de arroba, de x, de e, de asterístico, como muitas pessoas pensam. Muitas pessoas criticam a linguagem não binária por dizer que, por exemplo, leitores, né, de tela para pessoas que são cegas não conseguiriam ler aqueles usos, né, com arroba, com x, mas nós podemos fazer outros usos, por exemplo, como o que eu acabei de usar, falando pessoal, gente, turma. São questões que a gente consegue abranger com quem a gente fala. Na verdade, isso se chama, né, hiperônimos, que são aquelas questões que conseguem englobar grupos de pessoas. Então, percebam que a linguagem não binária não está resumida a esses usos que aparecem muito na mídia, como arroba, o x. Existem outras maneiras de usar a linguagem não binária, que, inclusive, muitas pessoas usam sem saber que usam. Então, é uma questão importante também, sobre a qual a gente precisa discutir. Outro ponto, e já estou me encaminhando para o fim da minha fala, é que
A linguagem não binária é uma forma de marcar gênero. Como eu falei anteriormente, não é a melhor, não é a pior, é uma maneira. Isso quer dizer que com a linguagem não binária, é um argumento que eu já ouvi muito, a gente vai deixar de usar feminino e masculino. A gente vai ensinar na escola, lá na alfabetização, e aí a gente vai deixar o masculino e o feminino, porque não serve mais. Gente, não pense isso. A linguagem não binária nunca surgiu e nunca, né, se propôs a superar outras marcações de gênero. Tanto que, por exemplo, né, eu vou também encaminhar textos meus em que eu discuto teoricamente sobre questões ligadas à linguagem não binária. Vocês vão ver que em alguns momentos eu uso, por exemplo, a marcação de gênero tido como não binário, um ele, por exemplo. Mas em outros momentos eu uso ela, em outros momentos eu uso ele, para lembrar que a linguagem não binária não supera marcações femininas e masculinas de gênero. É apenas uma maneira de utilizar ou de não marcar o gênero como tradicionalmente nós fazemos, masculino e feminino. Então, a gente precisa levar isso em consideração. É uma possibilidade de marcação de gênero, não é a melhor e não vai superar as outras formas. É apenas uma maneira. E quem se identifica, quem se sente representado com essa forma, vai utilizá-la e vai utilizar com outras pessoas. Então, é uma maneira, não é a melhor, não é a mais interessante, não é a que deve superar as outras. É uma maneira interessante, uma maneira adequada de lidar com as pessoas que se identifiquem com esse tipo de linguagem. Nesse mesmo ponto, eu discuto que a linguagem não binária não visa a hegemonia. Então, para as pessoas que ficam muito preocupadas, pensando, a gente tem que levar para a escola, né? Eu vejo muita gente, eu trabalho também com formação docente, inclusive alunos e alunas, né, que estão, né, recebendo, tendo aulas comigo, e que já tiveram aula em algum momento, mas que ainda mantêm o contato, às vezes vem assim um desespero, dizer, Nai, como é que eu abordo linguagem não binária na escola? Como é que eu vou colocar isso no meu estágio de regência, que é quando a gente dá aula, né, na formação de licenciatura? Então, a gente precisa pensar, por exemplo, que a linguagem não binária não tem que ir para a escola para a gente saber se ela dá certo ou dá errado. Porque existe muito, né? Eu acho que é uma espécie de... Eu vou usar uma expressão assim chula. É um fetiche por escolarizar conceitos. É como se o conceito só fosse bom se na escola desse certo. Mas aí eu trago a minha experiência, por exemplo, como docente. Eu já trabalhei com linguagem não binária na minha sala de aula, mas não fui eu que levei. Uma aluna minha um dia disse, Nai, o que é que você acha, professora, de linguagem neutra? E aí eu disse, tudo bem, vamos comentar sobre isso. Levei para o quadro, trouxe exemplos, discuti. Então, percebam, a gente não precisa levar para a escola para saber se dá certo. Mas se a gente acha que tem que levar, é o nosso papel estudar, entender, consultar diferentes fontes acadêmicas e não acadêmicas, porque é uma questão muito importante. Existe muita discussão sobre linguagem não binária de pessoas que não estão dentro da academia, que não são teóricas e teóricos. Então, a gente também precisa pensar esses tipos de conhecimento que não são acadêmicos, mas que são tão importantes quanto os conhecimentos que estão dentro da academia. E aí eu encerro a minha fala dizendo realmente que a gente não precisa levar para a escola. Mas se a gente leva, a gente precisa ter o cuidado de saber como funciona. E de não inventar frases, não vamos estar inventando bem-vindos. Vamos consultar, por exemplo, de textos que já existem. Linguagem não binária. Eu acho que a melhor maneira de a gente conseguir discutir sobre isso é pensar os usos que estão na mídia, que estão, por exemplo, na novela da Rede Globo e que estão nos sites de notícia, que são maneiras adotadas por algumas empresas. Então, se a gente para pensar no que já é vivido, no que já está posto, é a melhor maneira que eu acredito de a gente considerar como é que a linguagem não binária existe. Então, são esses tópicos que eu trouxe hoje para discutir com vocês. A gente vai ter mais tempo, né, para algumas perguntas, para algumas questões. Mas se a gente puder sair daqui considerando essas questões, primeiro de que, para discutir linguagem não binária, a gente tem que discutir gênero, a gente tem que discutir cisgeneridade, a gente tem que discutir as normas que marginalizam existências. Isso é uma questão muito importante. E, para além disso, a gente tem que parar para perceber que existem muitos mitos ligados à linguagem não binária. Mas não quer dizer que todos eles são verdades, inclusive porque são mitos.
alguns deles não têm o menor sentido, mas são criados por pessoas que se opõem a esse uso e que, por conta disso, preferem, né, trazer essas fake news para dizer que a gente vai levar para a escola, para dizer que as crianças não vão entender, que a gente vai colocar isso no currículo escolar. Isso não é nenhuma proposta. Eu nunca recebi proposta ligada a isso. E também nunca me propus a fazer esse tipo de discussão. Então, eu concluo aqui dizendo que a linguagem não binária está existindo. E se as pessoas conseguirem aqui, sair daqui pensando em usar a linguagem não binária, isso vai ser bom. Mas se alguém daqui sair dizendo, gente, eu achei isso a maior besteira, eu não vou usar, para mim também está tudo tranquilo. Porque, no fim das contas, a gente não precisa impor linguagem não binária a ninguém, porque muitas pessoas, como eu disse, usam sem saber. Mas nós precisamos ter a empatia de entender que, para algumas pessoas, né, algumas pessoas realmente se identificam como pessoas não binárias e pedem para que a gente use pronomes e linguagem não binária com elas. Então, nesses casos, que a gente tenha a empatia de entender que todas as pessoas merecem, sim, inclusive o que eu chamo de justiça linguística, que é no sentido de representação. Por muito tempo, por exemplo, as pessoas negras não foram representadas linguisticamente de uma maneira adequada. Isso é uma questão. E aí a gente já fez alguns movimentos para poder fazer essa inserção. Então, a gente vê que existem existências marginalizadas que não são agenciadas pela linguagem, pela linguística que a gente tem feito. Então, se existem novas maneiras de fazer, cabe, né, a nós que estamos aqui interessados e interessadas, estudar, entender e respeitar as pessoas que demandam esses usos, porque isso não é nenhuma grande coisa. Isso realmente é uma empatia, é um exercício de alteridade, e eu acho que é um rumo importante que a gente pode tomar dentro dessa discussão. Muito obrigado. Obrigado, Nai, pela tua fala, né? Trouxeste vários pontos, né, para que a gente possa estabelecer uma reflexão e o quanto é importante a gente pensar isso dentro da escola, né? Então, agradeço muito pela tua fala e daqui a pouco, depois da fala do Paulo, vão ouvir as perguntas e a gente fica muito feliz para que tu possa responder algumas delas, tá? Então, eu vou convidar agora a minha colega, mediadora dessa noite, a Renata Barbosa Porceles. A Renata é mestre em educação, é técnica em assuntos educacionais, membro do GEDS Pelotas e é líder do grupo Fora da Caixa, grupo de pesquisa em educação, gênero e sexualidades. Então, convido a Renata a abrir a câmera. Boa noite, estão me escutando bem? Sim. Eu sou a Renata, eu sou uma mulher cisgênero branca, eu estou vestida com uma blusa preta, tenho o cabelo bem curto, cor-de-rosa, tenho uma tatuagem aparecendo no meu peito, que é uma abelha, e no fundo da minha sala, que é uma sala de estudos, tem vários livros e alguns action figures. Eu gostaria de agradecer a Nai, que estava uma conversa maravilhosa. Espero que dê frutos de várias perguntas para a gente debater no final. Agradecer ao André pela apresentação e chamar o segundo painelista, que é o professor Paulo César Pimentel, que possui graduação em Letras, mestrado em Estudos de Linguagem e é doutor em Psicologia. É professor do IFMT, Campus Cuiabá, Bela Vista, e também o professor Paulo é escritor. Ele publicou as coletâneas de contos O Cão Sem Penas, em 2014, Diário de uma Quase, em 2010, Café com Formigas, em 2005, e Ângulo Bi em 2002, junto com outros autores matogrossenses. Bem-vindo, professor Paulo, façam uma ótima live e nos encontramos depois no final para as perguntas. Boa noite a todos, a todes, a todas. Eu vou começar também com uma autodescrição. Eu sou um homem cis, pardo, eu tenho cabelo liso, castanho, barba preta, né, barba fechada. Estou usando no momento uma camiseta preta com um colar indígena e atrás de mim há alguns quadros e algumas esculturas, algumas obras de arte
Eu falo nesse momento de Cuiabá, Mato Grosso, a cidade provavelmente mais quente do país, e eu gostaria de pedir licença a todas, a todos e a todes para um poema que eu vou retomar daqui a pouco, mas eu preciso já apresentar esse poema. É de um poeta daqui de Mato Grosso chamado Santiago Vilela Marques e se chama Catecismo do Colonizador. O poema diz: é fácil não ferir meu semelhante. Difícil é não ferir o que de mim é diferente. Depois desse poema, agora sim eu consigo então agradecer em primeira mão, né, o convite para participar desse momento tão importante, né, agradecer a conexão do GEDS em conversas desconstrutivas. É um momento importante para pensarmos o Brasil, para pensarmos nós, para pensarmos quem somos. Quero fazer um agradecimento especial à minha amiga Raquel Fernandes, professora Raquel, que é de Mato Grosso, mas está agora no Sul, está aí com vocês, e que eu acho que foi quem intermediou esse convite. E a Eugênia, que oficializou esse convite. Aproveito para agradecer, e aí duplamente, a minha companheira dessa mesa virtual, a Nay Monteiro, pela aula brilhante que ela nos deu, pela transmissão fantástica de conhecimento. Agradecer também ao André Nogueira, a Renata Barbosa, que mediam esse nosso encontro, a Luciane e a Francine, que são as nossas tradutoras e intérpretes em Libra. E, claro, agradecer a todos, todas e todes que aqui estão. Que bom que a gente pode falar, que bom que a gente pode pensar, refletir, discutir e construir mais conhecimento. Eu comecei com o poema do Santiago. É fácil não ferir meu semelhante. Difícil é não ferir o que de mim é diferente. E retomando então a fala da Nay, quando a gente fala em linguagem, seja a linguagem neutra, que é o tema da mesa, mas como ela nos apresentou a linguagem não binária, seria um termo, uma nomenclatura um pouco mais precisa. Quando a gente fala em linguagem, então, não binária, obrigatoriamente a gente precisa falar de gênero. E obrigatoriamente a gente fala de violências. E aí eu peço licença para contar uma experiência que eu tive como professor, que é o lugar de onde eu também falo nessa noite. Eu estava em uma aula de língua portuguesa. Eu falava de um assunto bastante técnico, morfologia da língua portuguesa. Para quem não lembra, ou, enfim, para quem não quer lembrar, né, às vezes a gente traumatiza com a gramática da língua portuguesa. Quando a gente fala em morfologia, a gente fala em classes gramaticais. E eu falava especificamente de artigos. Artigo é aquela palavrinha que acompanha o substantivo. O, a, os, as, uma, uns, umas. E essa palavrinha define gênero e número. À época, eu falava para um grupo de estudantes do segundo ano. E um dos alunos levantou a mão e me perguntou: professor, como eu falo? A travesti ou o travesti? À época, eu devo dizer que fui pego de surpresa pela pergunta. Era uma aula sobre um assunto bastante técnico e aparentemente engessado da gramática normativa da língua. Só que ali se manifestava a oportunidade de ir além do técnico, de ir além do formal, de ir além do decorado, discutirmos conhecimento humano. E, por óbvio, não tolerância, mas discutir o próprio ser humano a partir do respeito. Essa é uma questão que eu acho fundamental. Não discutir tolerância em nenhuma forma de gênero. Discutir respeito, que acaba sendo um pouco maior, englobando uma dimensão um pouco maior. Eu digo isso porque o conhecimento em si não é bom ou mal. É o uso que nós fazemos do conhecimento que pode agregar, incluir, respeitar, conviver ou pode matar. Em qualquer instituição, o conhecimento tem esse poder de promover o bem ou de alimentar o mal. Na escola, entretanto, isso é importante deixar destacado, porque eu falo para alunos, alunas, alunos, estudantes de forma geral, profissionais da educação, o conhecimento é potencializado. E é ali que a gente pode, a partir de como nos posicionamos, construir alicerces ou muros. E a gente tem construído muito muro na escola.
como a gente tem construído muro na escola. A pergunta do meu aluno, na casa dos 15, 16 anos, o travesti ou a travesti, carrega em si diversos significantes. Como a gente deve tratar uma figura humana que sempre existiu, mas que foi historicamente marginalizada, violentada de formas diversas e amplamente cruéis. Isso, inclusive, como um dado monstruoso da realidade brasileira. Vários indicativos publicizados ano após ano trazem o país como o que mais consome pornografia com travestis e também o que mais mata travestis. O país com violência contra LGBTs de uma forma brutal. E essa violência se manifestando de formas também diversas, inclusive pela língua. Talvez, inclusive, e principalmente, por ser primeiro pela língua. A pergunta, então, desse modo, que meu aluno fez, não se insere apenas em uma questão técnica da língua portuguesa. Ela vai muito além. Eu peço, inclusive, desculpas para trazer a referência a esse texto escrito, que é um texto que eu, sempre que posso, apresento, e, posteriormente, eu acho que eu já até mandei esse texto para a Eugênia, mas, posteriormente, eu posso compartilhar, que é um texto de um professor meu, chamado Luiz Antônio Batista, chamado Os Amoladores de Facas. Resumidamente, uma das ideias do artigo é a de que comentários, opiniões, recheados de preconceito e de discriminação, não são apenas palavras soltas, impunemente e sem repercussão. São atos de amolar facas. Mesmo que não seja o indivíduo que impunha a faca, todo discurso, toda palavra, toda linguagem, que nunca é incólume, a Nay falava, ela não é neutra. Ela não pode ser neutra. Então, ela não é neutra. Concordo plenamente com ela. Não é incólume, não é inocente. É um eterno, ou pode ser, o eterno deslizar de um esmeril sobre o fio de uma navalha. Ainda que a pessoa que amola as facas não fira diretamente, o discurso que afia a faca, e em algum momento essa faca se empunhará contra outrem, ou contra grupos, contra muita gente, essa faca vai transformar mais uma vida em estatística. Vejam que quando eu falo sobre gênero, então, ao meu aluno e à minha turma, a partir de uma pergunta muito direta, eu explico as implicações em se escolher o respeito ou a negação à identidade. Eu não estou apenas respondendo a uma pergunta ou dando uma aula de gramática de língua portuguesa. Ao dizer que respeitar gênero de uma pessoa, ou sua orientação, ou sua identidade, não custa nada a quem o faz, mas representa toda a existência a quem se tem respeitado, eu, ao invés de amolar uma faca, estou tentando desarmá-la. Porque o tempo todo os discursos tentam amolar essa faca. Quando se tenta impedir, por exemplo, que discutamos a linguagem, inclusive a linguagem não binária, em ambientes como o ambiente escolar, há o deslizar desse esmeril sobre esse fio de navalha. Minha fala, ou a nossa fala, ou eventos como este, são suficientes? Sem dúvida não são. Mas nós estamos em sociedade. Estando em sociedades complexas, a gente precisa pactuar o desarmar essas facas, o impedir que essas facas sejam amoladas. E isso se faz a partir do conhecimento. Nós temos essas facas apontadas para toda a comunidade LGBTQIA+. E o tempo todo o trabalho de desarmar é nosso. Nesse ponto, eu não posso deixar de registrar que aqui hoje nós temos esse incômodo social. A Nay citou vários estados tentando aprovar leis claramente inconstitucionais na proposta de proibir a linguagem neutra, numa tentativa de controlar a linguagem, numa tentativa de dizer o que é certo e o que é errado. E aí, os meus colegas, as minhas colegas da área de letras vão me perdoar por pegar o básico, o óbvio, mas isso precisa ser dito. O tempo todo isso precisa ser dito. Algumas questões são fundamentais em matéria de linguagem. Se há pessoas que falam uma norma, ela existe. Esse é o argumento
para se responder a linguagem neutra não existe, ou linguagem não binária não existe. Se uma pessoa, um grupo, fala uma norma, por óbvio, essa norma existe. Uma segunda questão importante é que a linguagem humana, a norma, né, essa manifestação da linguagem, ela não está inscrita na natureza. Mesmo que ela esteja gravada em pedra, não é a natureza quem gravou, é a cultura. E é importante fazer essa distinção, porque se não está inscrita na natureza, se não é uma força da natureza, a gente não deve tratar como se fosse. Inclusive porque, mesmo aquilo que está inscrito na natureza, nós humanos, pela cultura, alteramos. É importante lembrar que nós estamos, por exemplo, neste momento, subvertendo uma importante lei da física, que é o espaço. Tem gente aqui no sul do país, eu estou no centro-oeste, nós temos mais uma colega que está no momento no Nordeste, e se alguém na Europa, na África, em qualquer parte do planeta quisesse estar conosco, estaria. Então nós subvertemos leis da natureza o tempo inteiro. No caso da língua, eu retomo, ela não está escrita na natureza. Se estivesse, nós poderíamos, e nós sempre o fazemos, nós poderíamos alterá-la. Só que no caso da língua, ela não está, é humana. E por isso, se nós criamos, nós a mudamos. É claro que não há uma pessoa que controle essa língua. Esse é o terceiro ponto. O terceiro ponto é, linguagem é uma construção humana e uma construção coletiva. E ela não possui proprietários. Ela não possui donos. Qualquer pessoa que disser está certo ou está errado, é uma pessoa que está tentando se outorgar um direito sobre a língua. E a partir daí, nós temos um risco muito grande. A Nay falava a respeito da hegemonia. E ao longo da história da humanidade, nós tivemos grupos, via de regra. Esses grupos eram formados por homens, no caso do Ocidente, brancos, cis, heterossexuais, que se definiam como donos da língua. E o resultado, eu acredito que todos, todas, todes já conhecemos. Não quero demonizar, por óbvio, nenhum grupo, mas é importante deixar registrado que a tentativa de apreender algo que é coletivo como posse individual é extremamente perigosa. A língua é um espaço de constante disputa. E como todo dispositivo criado pelo ser humano, ela está, mais do que sujeita, está determinada a se transformar e tentar vencer as suas falhas constitutivas, né? Pegando aí uma parte do pensamento de um filósofo dinamarquês, que é o Kierkegaard. Há uma falha constitutiva e a gente vai tentar superar essa falha constitutiva. Nesse sentido, é válido a gente reiterar que a língua é uma invenção, uma construção humana, e por óbvio, aquilo que a gente chama de norma culta também é uma invenção, é um construto humano, mutável, que se transforma, às vezes com uma velocidade muito grande, outras vezes vagarosamente se arrastando pelos séculos, e não há como prever quais são as normas que perdurarão e quais são as normas que vão desaparecer. Só que elas estão postas e a língua é um espaço de disputa, é um espaço de debate. A partir daí, então, ela pode ser usada, como eu disse anteriormente, para aproximar pessoas. Mas ela também pode ser usada para ferir. Seja nas mãos, por exemplo, de quem amola uma faca linguística, seja nas mãos ou nas bocas de quem a usa para penetrar carnes humanas consideradas desviantes. Porque sim, e aí eu tenho que retomar a fala da Nay, anterior à minha, nós temos performances socialmente aceitas. E nós temos performances que são performances sociais, e aí envolvendo gênero, envolvendo sexualidades, e consequentemente o uso da língua, essas performances serão ou aceitas, vendidas, reproduzidas e impostas, ou então elas serão negadas, elas serão perseguidas, elas serão excluídas, elas serão anuladas. E quando a gente fala dessas performances, nós estamos falando de comportamentos sociais
nós estamos falando de vestuário, nós estamos falando de uma série de elementos, inclusive o uso que nós fazemos da língua. Durante a aula, aquela aula que eu falei para vocês, em que o aluno me fez a pergunta e que marcou a minha trajetória, acho que todo professor, toda professora que aqui está, todo docente, toda docente, às vezes fica pensando o que mais eu poderia ter dito no momento daquela pergunta. E aí a gente vai afinando o nosso discurso, a nossa prática, né? Durante aquela aula que tanto marcou a minha trajetória, após falar em gêneros linguísticos e humanos, diversidade e respeito, uma estudante comentou que isso seria o politicamente correto. E aí eu peço licença, não está propriamente, diretamente no tema desse nosso encontro, mas eu acredito que contribua na construção de uma base, de um alicerce, para a gente poder pensar, discutir e de forma nenhuma esgotar o assunto hoje, né? Mas, enfim, continuar com essa reflexão. Uma aluna comentou que isso seria politicamente correto. E, adolescentes, alguém imediatamente falou que o politicamente correto estava destruindo a humanidade. E aí nós entramos na discussão, no debate, sobre os limites do que era o politicamente correto. Aspectos positivos e aspectos negativos. Tome, então, novamente a liberdade para tratar da extensão do que é o politicamente correto. Não é raro a gente ouvir alguém falar contra. E isso, inclusive, é um argumento usado contra a linguagem não binária. É um daqueles contrassensos da nossa sociedade. A gente precisa enfrentar esse contrassenso. Qualquer pessoa que fale contra o politicamente correto. Por quê? Eu convido todos, todas e todes a pensarmos a expressão a partir da sua constituição semântica. Politicamente, de político, aquilo inerente à polis, à convivência, originalmente entre os gregos, a convivência nas cidades-estado. Estamos em sociedade, então tudo que se relaciona a essa existência conjunta, a convivência, é político. E aí nós temos, então, modernamente, essa convivência em sociedade acrescida de um adjetivo: correto. Sinônimo de adequado, apropriado, acertado, ajustado, conveniente, harmonizado, conforme, justo. Então, politicamente correto, mais do que uma modinha, é uma conquista contemporânea. E ela significa que um comportamento secular, um comportamento milenar, um comportamento que vai remontar às sociedades anteriores à escrita, foi ajustado à convivência na sociedade moderna. Estamos tentando transformar em um comportamento justo, porque é sempre uma arena de disputa. Interessante é que essa posição contemporânea defende o respeito a negros e negras, pessoas pobres, indígenas, imigrantes, mulheres, LGBTQIA+. E aí nós ouvimos as pessoas falarem contra o politicamente correto. E a pergunta é, estão defendendo o que exatamente então? O politicamente incorreto? O politicamente incorreto, ou seja, o que é errado, o que é injusto, o que é inconveniente, o que é desapropriado, o que é desacertado, o que tem como foco produzir vítimas. Porque é isso que historicamente se fez com aquilo que hoje a gente chama reação ao politicamente correto. Grupos sociais que historicamente foram mais do que piada e riso. Foram dizimados. Mulheres em fogueiras, negros e negras em grilhões da escravidão, LGBTQIA+, em hospícios e presídios. Houve, ao longo da história, pessoas que levantaram a voz contra o politicamente correto antes dele existir e amolaram facas. Hoje, pessoas levantam a voz contra o politicamente correto e amolam facas. É uma tentativa de ganhar o que se chama de direito, especialmente quando se fala em humor. Não, mas eu tenho direito de fazer piada com negros e negras. Eu tenho direito de fazer piada com LGBTQIA+. Eu tenho direito de fazer piada.
E aí, nossa história, né, nesse caso, nos deixa lições que são abundantes demais, sem qualquer dúvida. O humor feito sobre grupos marginalizados da nossa história, hoje, é o resquício de violências brutais que foram impetradas e ainda são impetradas a quem foi classificado, diagnosticado como diferente, desviante, maldito. O humor que se usa, por exemplo, para fazer as piadinhas contra a linguagem que alguém usa para se reconhecer no mundo. Uma linguagem não binária. É a forma da pessoa se inserir nesse mundo, se sentir pertencente, se sentir respeitada. Mas aí se usa o humor para falar dessa linguagem. Negar essa linguagem é um amolar de facas. E como disse o texto do meu professor, que eu citei anteriormente, Luiz Antônio Batista, essas facas amoladas, mesmo que a pessoa diga não é minha intenção, em algum momento vão se voltar contra pessoas. Eu gostaria de continuar com estas e com outras considerações, mas eu acredito que já tenha marcado a minha posição, né, como professor, como alguém que milita em favor destas questões relacionadas ao respeito, à diversidade, como forma da nossa existência, e em relação ao tema da nossa mesa, que é a linguagem não binária. Alguns pontos que eu havia marcado aqui para falar, inclusive, quero confessar, enquanto a Nay falava, eu ia desmarcando e quero agradecer demais a Nay, porque alguns pontos que eu colocava como questão, ela vem e traz respostas contundentes e brilhantes. E gostaria de concluir me colocando à disposição para o debate, salientando que se a sociedade tem uma dívida histórica envolvendo questões de gênero, diversidade e classes e povos, nós, nos institutos federais, estamos, mesmo em tempos tão difíceis e como os tempos estão pesados, numa posição que nos permite enfrentar essa questão e avançar muito, contribuindo em duas frentes. Promovendo a educação, a que nos propomos, pública e de qualidade, e desarmando facas que historicamente estão apontadas contra nós e contra nossos semelhantes, e também contra nossos diferentes. Eu diria que especialmente contra os nossos diferentes. Muito obrigado a todos, a todas e a todas por me ouvirem até aqui. Obrigada, professor Paulo. Foi uma fala brilhante. Tenho certeza que acrescentou muito. Eu gostaria de chamar de volta o meu colega André, para a gente dar sequência à live. Esperar. Isso. Aqui, entrando. Então, gostaria de colocar um questionamento para os nossos painelistas, né? A partir de uma reflexão, e agradecer muito a fala de vocês. E vocês trouxeram experiências, né? Tanto a Nay quanto o Paulo trouxeram experiências voltadas ao espaço da sala de aula, né? Que é um espaço muito importante para nós, como professores, como servidores, né? De instituições públicas de ensino que prezam pela qualidade e pela presença da diferença, né? Então, eu gostaria que vocês retomassem, tanto a Nay quanto o Paulo, né, a partir da fala da Nay, estabelecendo as costuras temporárias, que eu achei um conceito extremamente importante para a gente pensar nessas questões de performance, esses sentidos que são estabelecidos pela sociedade, e nós nascemos numa sociedade de aposta, né? Então nós vamos reproduzindo eles. Eu gostaria que vocês retomassem para nós as dificuldades que são marcadas pela compreensão exatamente da não-binariedade, reforçando essa percepção de cada um de vocês enquanto profissionais da educação, para que os nossos estudantes possam, a partir dessa percepção de vocês, entender como essas propostas, né, de caixas fechadas, estabelecendo entre o masculino e o feminino, tão distantes,
eles pouco abrem espaço para essa não binariedade. E partindo de uma questão muito prática, né, professores, nós temos pessoas não binárias na escola e elas precisam ser tratadas, elas têm que receber, se encontrar no espaço escolar como qualquer outra pessoa, porque fazem parte da comunidade escolar. Então, como a percepção de vocês, é possível fazer a inclusão dessas pessoas, e a NAIFAS me fez pensar sobre a ideia da inclusão, né? Como é possível que a escola possa abraçar esses estudantes não binários nesse espaço, nesse momento que é tão conturbado? Vocês conseguem me ouvir? Sim, não te vemos, mas te ouvimos. Deixa eu ver se a câmera vai ligar agora. Só um segundo. Não vou mentir que sou um pouco neandertal, né? Para essas ferramentas digitais, às vezes precisa de um tempinho assim, mas acredito que vai abrir agora. Pronto, perfeito. Vocês me ouvem, me veem? Mas entraste. Perfeito. Vamos lá. Isso é uma questão que me surge bastante, André. Geralmente as pessoas vêm me perguntar, às vezes, como eu comentei, né, eu trabalho com formação docente, e às vezes eu vou conversar com pessoas de diferentes lugares, que são servidores e servidoras do Estado, do município, de universidades, e isso é uma questão mesmo que impacta a realidade, o dia a dia, né, dentro das instituições de ensino. Eu acho que, assim, tem alguns passos que a gente pode dar. Antes que eu dê essa resposta, né, tente dá-la, eu agradeço em muito, né, a fala do professor que me antecedeu. Sua fala foi brilhante, muito obrigada, porque fez colocações, inclusive, que eram dúvidas minhas. Então, acho que é muito importante, né, quando a gente faz esse jogo, que a gente acaba se respondendo, mas também se questionando, gerando novas dúvidas. Uma questão que eu acho que é importante que a gente pense é que os sentidos, em termos de língua, de linguagem, sempre são negociados. Então, a gente não pode pensar que eles simplesmente estão dados e eles vão ser tidos assim sempre. Eles são negociados continuamente. Então, o que a gente precisa, talvez, fazer na escola é pensar sobre os sentidos que a gente já naturalizou dentro da escola. Porque se a gente parar para pensar, a escola é não o primeiro, né, mas talvez a segunda instituição que regula essas performances de gênero e de sexualidade. Porque a primeira é a família. Quando a gente nasce, né, quando eu nasci, a médica que fez a cirurgia da minha mãe, o parto, disse que eu seria um menino, e aí minha mãe comprou as coisas azuis e montou um quarto de menino. Então, a família já vai regulando o que se espera que a criança seja. E aí, quando a gente chega na escola, na educação básica, na educação superior, essas espécies de regulações continuam. Então, eu acredito que o que a gente pode parar para pensar é quais são os sentidos que a gente tem produzido sobre pessoas trans. Qual o sentido que a gente tem produzido sobre pessoas não binárias? Acho que isso é um ponto importante. Lógico, pessoas não binárias não surgiram agora. As pessoas não binárias, nós como pessoas não binárias, já existimos há muito tempo. Anteriormente, não havia o conceito de não binaridade como nós discutimos hoje. Mas não quer dizer que é por isso que não existia. Sempre existiu. Nós temos inúmeros exemplos de pessoas que estavam ali na fronteira entre masculino ou feminino, ou tensionando mesmo, dizendo, olha, estou no feminino, mas não vou estar nesse feminino, que é um estereótipo social criado. Então, se a gente para, por exemplo, para pensar em educação, pensar sobre essa negociação de sentidos pode ser um primeiro ponto. O segundo é normalizar, dizer, olha, não é porque uma pessoa é diferente de você que ela é pior do que você. Então, na escola, nós vamos ter demandas diferentes. Nós vamos ter pessoas diferentes em raça, em gênero, em sexualidade, em presença ou ausência de deficiência, em tantas questões. Então, pessoas não binárias não vão ser alienígenas, são pessoas que são diferentes de outras, como a escola, como a universidade, como, enfim, esses espaços educativos são o lugar do encontro das diferenças. Então, normalizar as diferenças e saber construir pontes entre as diferenças, considerando que o diferente é diferente, não é aquela pessoa que vai mudar o meu modo de pensar para o mal. Talvez vai expandir os meus horizontes de expectativa. Acho que é um caminho interessante. E o terceiro é ouvir as demandas das pessoas não binárias.
como estava lá na minha descrição, eu me considero, me denomino uma travesti não binária porque eu não estou tão interessada nesse feminino, nesse masculino que é hegemônico, que a gente tem que performar 24 horas por dia para poder ser mulher de verdade ou ser homem de verdade. Acho isso uma besteira. Mas o que eu digo é, a gente precisa ouvir essas pessoas. Se a gente não escuta essa demanda, como é que a gente vai saber a melhor maneira de tratar? Por exemplo, um dia desses, uma professora, né, que tive uma formação para a equipe escolar dela e depois ela acabou se tornando uma colega, ela veio dizer, Nai, mas eu não sei para qual banheiro mandar os meus 2 alunos que são pessoas não binárias. Aí a minha pergunta para ela foi, mas você já perguntou a eles qual banheiro eles querem ir? Isso é uma questão importante. Porque, por exemplo, se a gente vou fazer uma comparação que não é exatamente uma comparação, mas acho que vai fazer algum sentido. Às vezes, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, vou dar o exemplo de uma pessoa que eu conheço, né, um colega. Ele disse que um dia estava no semáforo e aí uma pessoa chegou achando que ele ia atravessar. Ele estava simplesmente esperando uma pessoa que ia acompanhá-lo. Aí chegou um rapaz, pegou pelo braço dele e já foi levando ele para atravessar. E ele nem queria atravessar. Então percebe que às vezes a gente vê o diferente como aquilo que precisa ser ajudado. E aí eu ajudo às vezes, inclusive, sem ouvir qual é a demanda que aquela pessoa tem, sem saber como ela se sente confortável, qual é o pronome com o qual eu devo me dirigir a ela, qual é a forma que eu devo tratar, qual é o banheiro que essa pessoa quer usar, quais são os confortos e os desconfortos que essa pessoa enfrenta. Eu acho que tudo isso é importante. E lembrando que a educação, no fim das contas, é o principal viés da sociedade para desconstruir preconceitos. Então, eu acho que existem maneiras de fazer, mas a principal delas é ouvir as pessoas, ouvir suas demandas, porque cada pessoa não binária é única. Então, a gente não pode achar que uma pessoa não binária, por exemplo, eu vou representar todo mundo. Não, nem tenho essa ousadia. Mas se a gente escuta as demandas, se a gente entende e se a gente respeita, eu acho que a gente pode construir uma cultura de paz ligada às pessoas que são dissidentes em gênero e em sexualidade. E uma questão importante, por exemplo, sabemos que existe a comunidade LGBTQIAPN+, mas muitas vezes a própria comunidade é transfóbica com pessoas não binárias. Eu já vi amigas minhas que são travestis dizerem, minha gente, estão inventando moda, agora já está demais. A gente já está aqui num estágio, o povo já quer evoluir, como se fosse algo desnecessário. Não é um problema exatamente dessas minhas colegas que falam, é, na verdade, um desconhecimento de entender que é uma demanda diferente que a pessoa tem, é um modo de viver, de existir num mundo diferente, que vai demandar novas maneiras linguísticas e também vai demandar novas estruturas sociais. Então, eu acho que o caminho pode ser nesse sentido mesmo, de a gente fazer com que os ambientes sejam confortáveis, mas ouvindo as pessoas, sabendo de suas demandas e construindo essa cultura de paz coletiva. Porque se eu ensino ao meu aluno e à minha aluna que tratar uma pessoa diferente é adequado e é tranquilo, não vai fazer mal, essa pessoa vai aprender em algum momento que respeitar é importante. Porque da mesma maneira como a gente quer ser respeitada, a gente também deve respeitar. Então, acho que podem ser alguns encaminhamentos que a gente tem aí para poder, talvez, tentar resolver essa situação. Obrigado, Nai, pela resposta. Agora, Paulo, então. Obrigado, Nai. Obrigado, André. Acho que eu vou seguir uma linha muito semelhante à da Nai, acrescentando alguns pontos, e o primeiro, focando, né, na questão do professor, nesse caso um professor que é binário, que está ligado ao binarismo, e que cresceu numa sociedade que pregou que era a única coisa que existia. Uma sociedade que ensinou em suas várias instituições que ou éramos masculino ou feminino, ou era uma coisa ou outra. Por que é importante pensarmos nessa sociedade que me gerou, né? Eu, nesse caso, um homem de 40 anos, para reconhecer a minha limitação. A limitação, então, não é das pessoas que estão questionando esse binarismo. A limitação é minha, que cresceu nessa sociedade. A partir daí, quando eu vou para a sala de aula, quando eu me coloco como professor, algumas questões têm que nortear a minha ação como docente. Eu não vou conseguir entender tudo, mas eu preciso respeitar. Esse é o ponto de partida, mesmo que eu não consiga entender
O respeito é a base com a qual eu vou buscar essa informação, eu vou buscar esse conhecimento. Tendo em mente também que a ignorância, a gente fala, desculpa a minha ignorância, a ignorância é nossa, é a gente que tem que vencê-la. Né? Nesse caso, nós, professores, professoras, nós docentes, a ignorância é nossa e a gente vai correr atrás de vencê-la. A gente sabe que precisamos o tempo todo estudar, a gente precisa o tempo todo se atualizar, a gente precisa o tempo todo se formar, e esse é um ponto que tem que entrar na nossa prática de estudo de formação, porque é uma questão que está posta em sociedade. A gente se dedica a entender as tecnologias digitais, a gente se dedica a entender uma série de assuntos contemporâneos, e este é um ponto, uma conquista humana contemporânea. E a gente precisa compartilhar da luta para que essa conquista continue sendo ampliada. Eu havia colocado aqui o ouvir, e a Nay falou sobre o ouvir. A gente pode perguntar e a gente pode ouvir. Pessoas trans, pessoas não binárias, pessoas LGBTQIA+, a gente pode, qualquer pessoa, a gente pode ouvir. Ouvir bastante e aprender com isso. Inclusive, se estivermos familiarizados, como na educação, dizemos estar com Paulo Freire. A gente aprende, ensinando, ensina, aprendendo. E aí eu quero destacar 2 outros pontos, para não me delongar muito neste ponto. Há um movimento contemporâneo tentando ligar todas essas lutas a questões de ato sexual. Isso é algo que precisa ser desconstruído. Nós, quando falamos em não binário, quando falamos em transexualidade, quando falamos em qualquer manifestação humana que fuja à norma eurocêntrica cisgênero, nós não estamos falando de ato sexual. Isso é algo que temos que ter em mente, porque isso vai nos facilitar levar esses assuntos para a escola, discutir esses assuntos na escola. Ter muito claro que nós estamos falando de existência. Nós não estamos falando de uma parcela da existência, que é o ato sexual. E um último ponto que eu queria destacar é que existem leis. Foram muito difíceis de serem conquistadas. Foram muito difíceis de serem promulgadas. Foram muito difíceis de estarem postas em sociedade. A gente sabe quantas pessoas morreram para que hoje houvesse nome social. A gente sabe quantas pessoas morreram para que o banheiro fosse respeitado, para que a LGBTQ-fobia fosse implementada na sociedade brasileira, uma sociedade extremamente conservadora e em alguns momentos reacionária. Então, nós como docentes precisamos fazer com que nossos estudantes, nossas estudantes conheçam essa lei, porque inclusive as protege, e nós também conhecermos a lei e usarmos essa lei, porque é uma forma também de exercermos a nossa função, como professores, como professoras, como docentes. Devolvo aos nossos mediadores. Obrigada, professor Paulo. Nós temos mais uma pergunta para ambos os painelistas, que foi colocada dessa forma. Nesses tempos sombrios que vivemos, o que podemos fazer para resgatar o respeito, a humanidade de todos, todas e todes? O áudio está fechado. Meu áudio, perfeito. Aí a gente apanhando da tecnologia. Trazendo um princípio de contribuição, nós temos uma tendência a acreditar na história da humanidade como uma história numa evolução como se fosse horizontal, levemente perpendicular. A ideia de que nós estamos indo em direção a um Éden, indo em direção a um estado pleno, completo de conquistas, de direitos, de convivência harmônica, e talvez aí esteja o perigo. Na história da humanidade, nós temos oscilações, e o tempo todo, tudo é luta.
Os direitos são luta. E a luta, não estou falando no sentido violento da coisa. Eu estou dizendo no sentido de posicionar-se, buscar, agregar e constituir um coletivo de modo a manter esses direitos e ampliá-los para o maior número de pessoas. Então, não acredito que a gente vai chegar num ponto, num estágio edênico, mas acredito que a gente possa estar melhor do que está hoje. Esse é o primeiro ponto. E acho que o segundo ponto é que nós estamos hoje melhores do que estávamos, por exemplo, durante a ditadura militar. Vamos supor que houvesse internet, houvesse tecnologia, esse momento que nós estamos tendo aqui não existiria. Nós seríamos perseguidos, nós seríamos caçados. Vamos pensar que estamos discutindo a linguagem não binária. Mas, se nós retrocedermos, e não é muito tempo, 50 anos, 60 anos, pessoas que se apresentassem como não binárias, ou pessoas trans, seriam trancafiadas em hospícios ou prisões. Então, é fundamental pensar que a gente não está num processo evolutivo social que vai nos colocar no Éden. Porque isso nos faria relaxar e abrir mão de lutas. Mas também é importante ter em mente que nós hoje estamos conseguindo manter conquistas que não tínhamos há pouquíssimo tempo, há 50 anos. Isso para quê? Para não desanimar. Justamente para não desanimar, para que consigamos continuar na luta. É fundamental que a gente continue acreditando que a gente pode melhorar, aprimorar esse país, sempre, o tempo todo, ininterruptamente. Acho que agora eu passo para a Nay. Acho que você já deu assim a resposta magnífica e mais adequada que a gente pode ter mesmo. Só vou agregar assim algumas questões. Acho que o caminho é esse mesmo e acredito que um ponto importante é que a gente substitua, por exemplo, uma palavra como tolerância por humanização. Eu acho que a gente precisa tolerar menos as pessoas e humanizar mais as pessoas e os processos nos quais nós estamos inseridas. Eu acho que esse é um caminho. Porque, no fim das contas, para as pessoas que são marginalizadas, geralmente o processo de marginalização vai no mesmo sentido de um processo de desumanização. Então, eu trato aquela pessoa como não humana e, consequentemente, eu não preciso respeitá-la, eu não preciso ouvi-la, eu posso me opor a tudo que ela fala, eu posso simplesmente pedir para que ela não fale. Então, eu acho que tolerância é uma expressão assim muito complicada e inadequada para as relações sociais. Eu acho que a gente não tem que tolerar. Tolerância no sentido de que é como se eu precisasse aguentar, eu precisasse aturar uma pessoa perto de mim. Eu acho que a gente precisa humanizar os processos, inclusive em tom de discordância. Por exemplo, eu estava acompanhando o chat aqui da nossa live e eu vi, né, que entrou uma pessoa que tinha uns comentários assim de cunho mais problemáticos, e se ela tem, tudo bem. Eu realmente, como eu disse, né, no começo, não espero que as pessoas saiam daqui falando, todo mundo usando linguagem não binária, ou achando que é uma coisa incrível. A gente pode discordar, contanto que a gente tenha o respeito e saiba os limites. Eu não posso concordar ou conivir com uma pessoa que, por exemplo, diz que pessoas trans não existem, ou que pessoas trans estão doentes ou deveriam ser mortas, porque isso vai literalmente me atacar. Então, eu acho que se a gente tem um respeito, inclusive na discordância de pensamento, é um caminho. Eu não acho que tudo que eu falei aqui é a coisa mais certa do mundo, e que só eu estou certa, só Paulo aqui também está certo. Não, a gente está construindo conhecimento, que pode um dia ser refutado, ou pode ser, né, enfim, validado. Mas eu acho que o caminho realmente é esse exercício de alteridade, esse exercício de humanização. Eu acho que nos falta, sim, humanização. Geralmente a gente realmente vai objetificando as pessoas e abjetificando também, no sentido de torná-las não humanas e, consequentemente, não precisar respeitá-las. Mas o respeito precisa reger todas as nossas relações. E eu acredito muito que o que a gente tem feito, por exemplo, o movimento na política, ver uma bancada negra sendo eleita no Brasil, uma bancada extensa que é negra, ver uma bancada trans sendo eleita no Brasil, ver pessoas que são LGBT sendo aprovadas, estando aí em cargos públicos, em lugares de destaque, eu acho que isso é um viés também para que a gente consiga ajustar nossas relações. Porque, no fim das contas, é um desajuste mesmo. E quem sempre vai levar a pior é quem está no lugar de marginalização.
Então, acho que a gente tem, sim, um longo caminho a percorrer. Como o Paulo muito bem disse, nós conquistamos coisas importantes que a gente não pode perder. Por exemplo, eu posso usar o meu nome social sem ter retificado documentos. Isso é um privilégio que a gente tem, um direito a duras custas. Então, se a gente já tem isso agora, a gente não pode perder de vista outros direitos que a gente ainda precisa. A gente precisa desconstruir essas falas preconceituosas, esses posicionamentos que, na verdade, não só atacam, mas visam o extermínio mesmo de tudo que é diferente. Seja em raça, seja em gênero, seja em crença, seja em corporalidade, seja em diferentes aspectos. Eu acho que o respeito e a humanização podem sim ser vias interessantes e importantes para que a gente consiga enxergar as pessoas como humanas e, consequentemente, respeitá-las, entender seus espaços, entender suas motivações, seus desconfortos, seus privilégios. Acho que a gente consegue sim. A estrada, a gente ainda vai durar bastante tempo percorrendo, mas eu acredito que a gente já tem sim algumas coisas interessantes, podemos manter e avançar para outros proveitos e outros direitos que a gente precisa conquistar, né? Inclusive, por exemplo, para pessoas que são trans, que são não binárias, o direito de existir, de estar na rua, de não ser violentada. Uma mulher tem o direito de andar à tarde na rua sem ser estuprada, e se estuprada não ouvir o tipo de reclamação de por que é que você está fazendo nesse horário, mas olha a roupa. Tudo isso indica que a gente está se desumanizando a cada passo. Mas eu acho que a gente pode fazer o sentido inverso, humanizar, desde a educação até as mais diversas esferas da nossa sociedade. Obrigada, professora. Obrigado, professor Paulo. Eu gostaria de dizer que nós temos mais perguntas, mas o nosso horário já está bastante adiantado, né? Já passamos de 1h30 de live, então acho que depois a Ana e o professor Paulo podem disponibilizar o material que eles falaram e tentar contemplar todas essas questões que ainda ficaram em aberto. Eu gostaria muito de agradecer a todas as pessoas que participaram da live e, em especial, aos painelistas que nos agraciaram com falas tão potentes, tão interessantes e tão necessárias, né, nos dias de hoje. Agradecer muito às tradutoras e intérpretes de Libras e o apoio técnico também, sem ele a gente também não consegue fazer funcionar esses espaços educativos tão importantes. Eu gostaria de convidar o André para finalizar a nossa live. Então, reforço os agradecimentos, né, para os panelistas de hoje, para a professora Ana, para o professor Paulo, né, o quanto é importante para nós esse momento, né, de compartilhamento de conhecimentos, né, e como a professora Ana bem pontuou, é uma construção, a gente está em uma constante construção, então que seja assim por muito tempo. Então, agradeço a presença de todos, todas e todos nessa live e convido a participar da próxima live, que vai acontecer dia 26 de outubro, quarta-feira, também às 19 horas, com uma palestra intitulada Educação Sexual na Adolescência, Justificativas e Possibilidades. Vão participar dessa live no dia 26 a professora Jimena Furlani, da UDESC, e a professora Eliane Rosimaio, né, da UEM. Né? Isso, pessoal da UEM. Né? E, então, estão todos convidados para participarem dessa próxima live no dia 26 de outubro, às 19 horas, pelo Conexão no JETS. Então, a todos, todas e todos, muito obrigado e agradeço a presença de vocês e aguardamos vocês na próxima live.